Mas hoje eu quero trazer um texto para vocês que está lá em Abacuque. Eu amo esse texto. Há muito tempo eu amo esse texto. Abacuque 3, do verso 17 ao verso 19. Abacuque 3, de 17 a 19. Diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Amados, o que Deus é para mim, o que Deus é, independe da circunstância pelas quais eu passo. O que Deus representa para mim, se Ele é o meu Deus, Ele não é apenas o Deus do monte, Ele também é o Deus do vale. Ele não é apenas o Deus da saúde, mas Ele é o Deus da enfermidade, nos dias da enfermidade, não que é a enfermidade, no dia da fragilidade. É o Deus do dia que há abundância, mas também é o Deus comigo em momentos de escassez. É o Deus na hora da alegria, da festa, mas também é o Deus na hora do funeral. Amados, por ser pastora, na família, da minha família, dos meus pais, eu fiz o culto fúnebre de todos que faleceram. E verdadeiramente eu pude experimentar o Deus que estava conosco, com a família, na hora do Natal, na hora dos aniversários, na hora quando nascia uma criança, na hora das férias, na hora dos passeios, na hora que os irmãos estavam todos juntos. Mas também era o Deus que estava comigo naquela hora, velando a minha mãe, velando o meu pai, velando os meus irmãos que já faleceram. Era o mesmo Deus que estava comigo, que me deu força e me sustentou para que eu pudesse chorar depois. Não que eu não chorasse, que ninguém tem sangue de barata quando os queridos falecem, mas me deu sustentabilidade. Quantas vezes que eu celebro casamento, e às vezes eu tenho um vínculo afetivo, ou com o noivo, ou com a noiva, nossa, eu como mulher, um nó na garganta já vem, né? Porque às vezes a gente conhece de pequeno, e eu falo, ai Senhor, Senhor não me deixa chorar, Senhor não me deixa chorar, porque quantas vezes a gente vai em casamento e chora, né? Mas eu não posso chorar na hora do casamento, imagine, né? Fazendo o casamento dos outros. Ontem, fiz um casamento na hora do almoço, e eu falei, Senhor, né? Senhor, então ali, né? E o Senhor é o Deus do momento que a minha emoção, está lá no alto pico, que a minha adrenalina está lá em cima. E ontem ainda foi um lugar lindo, maravilhoso, só que o sol começou a entrar, e eu fiz a cerimônia inteira no sol, né? Só eu que estava no sol, e o Senhor me deu graça, né? Fritando ali no sol, e lindo, foi lindo o casamento. E o nosso Deus segura, um Deus palpável, um Deus real, não é um Deus da cruz do Calvário, não é um Deus que está sentado no trono lá no céu,
Não. Então, quando Abacuque, ele fez essa declaração, passava por um momento de muita carestia, de muita luta, de muita dificuldade. E ele começou, e queridos, e confiar em Deus na hora da luta, não é negar a realidade. Às vezes as pessoas, não estou passando nada, está tudo bem, está tudo bem. Não, não está tudo bem, está difícil. Então o Senhor não nos chama a serem iludidos, não. O nosso Deus é um Deus íntegro e quer que nós sejamos íntegros também. A realidade está aí, está doendo, está faltando, está. Mas o meu Deus é o que me sustenta. Então Abacuque, ele estava, porque ainda que a figueira não floresceu e não tem fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, significa que a safra, que toda a safra de mantimentos estava zero. Então ele foi citando, ele citou a figueira, não havia figos, a uva e a azeitona. Nada disso, não houve produção desses frutos. Ainda que, e continuou, não foi só a agricultura que foi afetada, não, mas não tem, as ovelhas foram arrebatadas e no curral não tem gado, zero, tudo zero, momento difícil, de perda, olhando todas as coisas e não via nada, como às vezes eu e você, em algum momento, talvez não seja um nada financeiro, às vezes seja um nada afetivo, às vezes seja um nada familiar, às vezes seja um nada, de muitas outras coisas, mas diante do nada, ele falou, mas todavia, diante do nada, diante de não ter nada, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Queridos, isso é aliança com Deus. Isso é relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Isso é um relacionamento de amar a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus quando está tudo bem é fácil, mas amar a Deus quando as coisas não estão bem é divino, é fé. Amar a Deus quando tudo está bem é o óbvio, mas quando tudo está mal é fé. E nós estamos sendo chamados a andar pela fé, em todos os níveis, de igreja, de ministério, em qualquer nível. Quando as situações estão difíceis, qual é o normal? É reclamar, é murmurar, é parar de orar, é falar mal, é desistir. Muitas vezes, pessoas que na hora da crise abandonam até a igreja, porque param de querer servir a Deus, porque Deus não tem abençoado. Porque pessoas buscam muitas vezes um Deus circunstancial e não um Deus pessoal. Deus, amados, Ele não quer ser um provedor de circunstâncias apenas, apesar que Ele provê. Deus não quer ser um Deus da circunstância.
que você só o procure quando você precisa de alguma coisa. Muitas pessoas estão decepcionadas, frustradas, abandonaram Deus, porque suas orações não foram respondidas, porque Deus não moveu as circunstâncias, porque Deus não supriu, porque Deus não socorreu como ela ou ele queria ser socorrido. Mas Abacuque nos ensina hoje, ainda que nada mude, ainda que nada tenha, todavia continuarei louvando e me alegrando no Deus da minha salvação. Queridos, isso é fidelidade da nossa parte para com Deus. Nós, muitas vezes, não entendemos o que é fidelidade. Às vezes a gente anda junto quando é conveniente. Quando não é mais conveniente, a gente para de andar junto e fica falando mal. Nós precisamos entender a fidelidade. Estamos juntos. Mas há um momento para todas as coisas. E Deus faz com que aquele momento de escassez, nós sejamos forjados. A nossa fé é forjada. Eu não ame a Deus só porque Ele me dá coisas, só porque Ele ouve a minha oração. Eu não estou aqui com pessoas só porque elas fazem o que eu quero, o que me agrada. E o dia que eu sou contrariado, não estou mais. Então nós misturamos, nós confundimos as coisas muitas vezes. Mas Deus quer forjar o nosso caráter, forjar a nossa maneira de ser, homens e mulheres de caráter segundo Cristo Jesus, caráter firmados na rocha. Jamais deixarei, jamais abandonarei o meu Senhor, jamais deixarei de adorá-lo. Hoje eu não estou afim, porque hoje eu estou abatida, estava esperando sair aumento essa semana, mas não saiu. Hoje nem vou na igreja, eu acho que eu vou comer, pedir uma pizza e vou comer uma pizza sozinha, porque não dá nem vontade de ir na igreja. Vou comer. Quantas vezes a gente extravasa as nossas frustrações? Queridos, quem ama a Deus não se frustra com Ele, jamais. Porque Deus não decepciona. Deus não muda. Aqueles que o amam de verdade, amam desinteressadamente, amam por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. Então hoje eu vejo um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Deus se movendo sobre a igreja na face da terra, para que haja um verdadeiro compromisso de vida com Deus, de intimidade com Deus. O Senhor está levantando uma igreja fortalecida, uma igreja robustecida, homens e mulheres com vida em Deus, aliançados em Deus, que sabem prevalecer no Senhor, que suportam altas temperaturas, porque o Senhor nos avisou que no mundo nós teríamos aflições, e que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu, e nós também iríamos vencer. E olha que coisa tremenda, às vezes nós nos esquecemos o que a palavra de Deus nos diz. Ele diz que quando nós passássemos pelas águas, as águas não nos submergeriam, porque Ele estaria conosco. E quando passássemos pelo fogo, o fogo não nos queimaria, não nos destruiria, porque Ele estaria conosco. Isso significa que haverão momentos que teremos a sensação que nós estamos nos afogando. Haverão momentos que nós teremos a sensação que o fogo vai nos destruir.
Mas em Malaquias diz: quem suportará o dia do Senhor? Quando Ele vier e se assentar no trono, como fogo refinador e como a potassa do lavandeiro. Então o Senhor em nós, o propósito de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, Ele usa todas as coisas, não que Ele faz com que as coisas ruins aconteçam. Não, nós moramos, nós habitamos num mundo que jaz no maligno. O dono desse mundo é um inimigo. E quantas investidas contra nós ele faz. Mas justamente neste mundo, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Em nenhuma situação o Senhor nos deixará e nos abandonará. Paulo, um determinado momento, passou por tantas situações, que ele chegou no momento, ele diz: eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, no poder de Cristo que me fortalece. Então ele não tinha medo de circunstância, ele não tinha medo de dificuldade, ele não tinha medo de situações, porque todas as vezes Cristo o fortaleceu. Isso é relacionamento, isso é comunhão com Deus, isso é você poder em momentos difíceis verdadeiramente, como Abacuque, mesmo que não haja nada, todavia eu levanto os meus olhos e me alegro no Deus da minha salvação. Eu me alegro, em vez de ficar olhando a circunstância. Ai meu Deus, não vai dar, aconteceu isso, e como é que vai ser? E agora, o que eu vou fazer? Levanta teus olhos. Levanta teus olhos para o alto e seja iluminado. Quando nós levantamos os nossos olhos, não invalidamos a circunstância. As circunstâncias, elas não evaporam, não. Mas o poder de Deus se manifesta em nós e nós podemos passar acima da circunstância. E muitas vezes as circunstâncias não mudam, mas nós mudamos por dentro. Então, amados, esta igreja é a igreja que está sendo preparada para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. O Senhor virá buscar a noiva adornada e ataviada, e não uma noiva cheia de mimimi, cheias de fragilidade. Qualquer coisa fica magoado, qualquer coisa retrocede, qualquer coisa sai fora do caminho. Não, o Senhor virá buscar a igreja, a sua noiva, para reinar com Ele eternamente. E também no Salmo de número 71, 8, diz assim: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Continuamente. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não é pontualmente. Ai, nossa, hoje eu estou tão feliz porque hoje aconteceu aquela causa da justiça, eu ganhei. Não. Continuamente o seu louvor estará, os meus lábios estarão cheios, a minha boca declarará aquilo que tu és. Continuamente, amados, e é no meio dos louvores que o Senhor constrói o seu trono, estabelece a tua glória.
e move céus e terra a teu favor. Deus não se deixa escarnecer e nem enganar, porque às vezes eu posso enganar os outros, mas aquele Deus que tudo vê, que tudo sonda e que tudo prescruta, sabe exatamente as intenções do meu coração. Amados irmãos, que você cultive uma fé verdadeira, genuína, sólida e inabalável no seu coração, porque isso agrada ao coração do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.